Bora lá, então, continuando. Capítulo 14, ele conversa muito com o capítulo 13, porque aí agora a gente vai entender como que a pessoa, depois de curada, ela tinha que agir, qual que era o sacrifício que ela tinha que fazer. Aí vocês vão entender quando Jesus cura o leproso e fala para ele procurar o sacerdote, ir até o sacerdote. E não só isso, oferecer o sacrifício que Moisés tinha falado. Qual que era o sacrifício? É esse aqui do capítulo 14. Porque vai explicar, tintim por tintim, como que deveria ser feito. Desde como quem foi curado pela lepra deveria agir e como o sacerdote deveria agir para fazer esse sacrifício, né? E a propiciação dessa pessoa que foi curada, né? Tanto da questão da lepra como do mofo. Aí, ó, começa aqui, ó, purificação da lepra, que é a primeira parte, tá assim. Capítulo 14, já pega a sua Bíblia aí e já abre em Levítico, capítulo 14, para você ir acompanhando e entendendo ali as coisas que tá acontecendo, tá? Começa assim, ó, diz também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Detalhe, tem que sair do acampamento para ir lá examinar essa pessoa, né, que foi curada. Se a pessoa foi curada da lepra e o sacerdote ordenará que duas aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo seja trazido em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de isopo no sangue da ave morta, em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Achei interessante que ele não só asperge, mas ele declara. É puro. Olha a importância disso aqui, ó. O sacerdote tinha que fazer o ritual, mas tinha que declarar que a pessoa era pura. Acende uma luzinha aí, né? O poder que tem isso aqui, ó. Deus criou todas as coisas com o quê? Com a fala. Olha o poder que tem isso aqui. Aí depois tá falando assim: aquele que tiver sendo purificado levará as suas roupas, lavará as suas roupas, raspará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia raspará todos os seus pelos, cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará as roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano sem defeito e 3 jarros da melhor farinha assada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. De novo, um animal sem defeito, de 1 ano e a melhor farinha. O quão é importante dar o melhor para Deus, não é coisa meia boca, não é ali pegado de qualquer jeito, é o melhor, a melhor farinha, o animal sem defeito. Aí depois tá assim, o sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa. Com a caneca de óleo ele os moverá
perante o Senhor com gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita e no polegar do seu pé direito. Então, o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua mão, da própria mão esquerda, e molhará o dedo direito do óleo da palma da mão esquerda e do óleo 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita da pessoa que está sendo purificada, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação perante o Senhor. Lembrando que propiciação é a questão da reconciliação, né? Então, todo o ato de sacrifício tem essa parte da propiciação, que é feita pelo sacerdote, que reconcilia duas partes, no caso, a pessoa que foi purificada da lepra e Deus e o Senhor, né? Isso a gente falou lá no primeiro dia, que eu expliquei o que é propiciação e mais a fundo, né? Mas enfim, aí depois no 19 tá assim. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e a oferta sobre o altar, e oferecerá sobre o altar a oferta de cereal. Assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. E se todavia o ofertante for pobre, então assim, interessante, né? Aqui tá a primeira parte das pessoas que oferecem sacrifício. E é interessante como que o Senhor, ele já deixa escrito até o caso se a pessoa for pobre, né? Se ela não puder trazer esses itens aqui que foi falado, né? Aí tá assim, ó. Se todavia o ofertante for pobre, sem recurso para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa. Então, um cordeiro pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pela oferta perante um jarro da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta do pecado e outro como holocausto. Então, se a pessoa não tiver dinheiro, ela pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Em vez das outras coisas que eu tava falando aqui antes, né? Aí depois tá assim: no 8º dia, o ofertante o trará para a sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro como oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro na oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue e porá um pouco de sangue e porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o óleo
e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco de óleo na palma da mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita, que está sendo purificado, no polegar da mão direita, no polegar do seu pé direito. Interessante, né? Que primeiro pingou o sangue da culpa e depois o óleo. Achei muito interessante essa parte. Aí depois tá assim: o que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Então, o restante derrama na cabeça dele. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta do pecado e outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recurso para fazer a oferta da sua purificação. Acabou. Essa é a primeira parte. Aí agora a segunda parte. Porque lembra que a gente falou no 13 da questão do mofo. Aí agora vem a questão da purificação referente ao mofo. Aí tá assim: o Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá. Essa parte me chocou, gritou aos meus olhos o quê? Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence. Deus, colocar mancha de mofo na casa de alguém. Isso aqui é outra coisa que não tem como não acender uma luzinha aqui, que você fala, o quê? Aí, Deus já deixou registrado isso daqui, e o que tinha que fazer. Aí depois estava assim: o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupe a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes e elas forem esverdeadas ou avermelhadas e aparecerem mais profundas do que na superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se a mancha se houver espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Então, tirar aquela parte que tá com mofo, aquelas pedras, lembrando que as casas eram de pedras. Então, imagina tirar uma pedra da parede e para tirar, porque ela tava com mofo. E colocar num lugar para fora da cidade, né? Igual tava aqui. Fará o que a casa seja raspada por dentro e o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Então, farei raspar ali a parede, o reboco, para jogar aquele reboco fora. Depois colocarão outra pedra no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Aí colocou outra pedra e rebocou. Se as manchas tornarem a alastrar na casa depois de retirar as pedras e de raspada rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la e as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo. A casa
está impura, ela terá de ser demolida. As pedras, a madeira e todo o reboco da casa, tudo será levado para fora, para um local impuro, fora da cidade. A casa era demolida. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá de lavar suas roupas. Mas se o sacerdote for examinar, as manchas não se houverem espalhado depois da rebocada, a casa declarará pura a casa. E pois a mancha de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço da madeira do cedro e o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará com o sangue da ave morta na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro e com o sopro e com um pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Então, para questão para purificar a casa, né? Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Nossa, eu achei assim genial. E aqui finaliza o capítulo 14. Porque o Senhor deixa tudo certinho, tudo explicadinho. Lepra, quando que é considerado puro, quando que é impuro. Mofo, quando que é considerado objeto, coisa impura, quando que é pura. Até a casa. E assim, é muito interessante a gente entender esse passo a passo, porque depois, lá na frente, você vai entender, por exemplo, o sacrifício de Jesus. Aí, por exemplo, nessa época a gente tá aqui de Páscoa. Como não entender o Cordeiro, Jesus, que foi sacrificado naquela cruz, e o sangue dele, o poder do sangue, porque a Páscoa, eu não sei se vocês sabem, mas a Páscoa é passar por cima, né, ou pesar, né, e a primeira Páscoa aconteceu quando, antes da última praga, 10ª praga, Moisés orientou que o povo matasse um cordeiro e passasse o sangue no umbral das casas. E o espírito da morte, que veio para matar todos os primogênitos, de tanto dos egípcios como de pessoas como de animais, as casas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo da morte não entraria. Então, os primogênitos do povo de Israel seria poupado, e todos os restantes dos egípcios, das pessoas que não passaram o sangue nos umbrais, seriam mortos, os primogênitos. Então, assim, essa foi a primeira Páscoa. E agora, entendendo que Jesus é o Cordeiro Pascual, o sacrifício dele valeu por todos os sacrifícios, e assim, depois dele não tem esse negócio mais de sacrificar animal, porque ele foi o sacrifício que valeu por todos. E sem entender que as pessoas que recebiam a sentença de morte maldita na cruz, a própria cruz era feita com a madeira
da casa, do telhado da casa. Então, de certa forma, pegava ali a madeira, tipo que dos umbrais. Então, essa madeira que foi feita ali com a cruz, para Jesus ser sacrificado, era a madeira da casa, do umbral da casa dele, que fez no formato de uma cruz. E quando ele é morto numa cruz, o sangue dele escorre pelaquela cruz, pelo aquele madeiro, aquele umbral que era da casa dele. E aquele sangue é o sangue que nos limpa, é o sangue da redenção, é o sangue que nos purifica, é o derramamento daquele sangue que lavou todos os nossos pecados. Aí se entende que não é um simples o sacrifício dele. Você entende que aí a gente lê Levítico, não tem como se lembrar do sacrifício dele na cruz. Que o derramamento daquele sangue é o sangue que nos limpou, que nos lavou dos pecados, que levou sobre si todas as nossas enfermidades e que é só chegando a ele que a gente se purifica, que a gente é limpo, que a gente é não só salvo, mas a gente é limpo, que a gente é curado. Porque as pessoas queriam chegar perto dele para ser curado, para ter demônios expulsos, para ser limpos de enfermidades, para os demônios saírem. E até hoje continua da mesma forma. Só que hoje, numa data tão especial que essa como a Páscoa, o que veio mais importante para mim não é o dia que você escolhe celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é sim um momento de você se alegrar, porque ele não só já morreu naquela cruz e derramou aquele sangue e pagou um alto preço por mim, por você, por todos nós, com o seu próprio sangue, mas ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai. E quando a gente pega num dia tão especial como esse, a gente lembra que o corpo dele representou isso daqui representa o corpo dele, que foi rasgado naquela cruz. E você pega um pouco disso aqui, que não é suco de uva, mas representa o sangue dele. E você não só celebra, mas se lembra, porque ele falou que era pra gente fazer isso aqui, até que ele volte. Que a gente se alegre, celebre que o corpo dele foi estraçalhado lá e o sangue dele foi derramado e esse sangue nos purificou. E o corpo dele, o sacrifício dele, pagou um alto preço que homem nenhum na terra poderia ter pago, mas que ele pagou no nosso lugar e morreu numa morte de cruz, uma morte maldita por nós. E ele foi o Cordeiro, e ele também é o sumo sacerdote. É o sacerdote o sumo sacerdote do sumo sacerdote. Ele, tipo assim, é o cargo mais alto. E ele fez a propiciação. O que é isso? A reconciliação de duas partes. Através do sacrifício que era ele. E ele, que era o sacerdote, ele reconciliou Deus com a gente. Aí você fala, por que eu tô lendo no Levítico? Por conta disso. Pra você olhar para isso e entender o sacrifício dele, que ele foi o cordeiro pascual, o cordeiro que derramou, que foi sacrificado, igual era sacrificado aqui para perdão dos pecados, ele derramou o sangue dele e ele era também o sumo sacerdote. Então ele fez duas coisas, ele foi o sacrifício e foi o sacerdote. E ele nos reconciliou com Deus. Ai, que coisa mais linda, gente. Vocês não entenderem isso, eu não sei mais o que eu falo pra vocês. Porque é tão nítido. E aí, o que ele pede? Para que a gente faça isso em memória dele e se alegre. Porque vai chegar um momento em que a gente vai se sentar na mesa e vai ter de novo
essa refeição com ele, que é a boda do cordeiro, que é ele nos servindo, que é tomando o vinho e comendo as carnes gordas e o pão, ter a ceia com ele de novo. E ele só pediu para que a gente faça isso e lembre de quem? Dele, porque ele pagou esse preço. Ele morreu naquela cruz, ele derramou esse sangue por nós. E esse sangue tem muito poder. Esse sangue nos lava por dentro e por fora. E lembrar disso só dá alegria pra gente. Entende? Por isso que eu leio esse Levítico com tanta felicidade, porque eu entendi isso aqui. Eu entendi tantas coisas, eu entendi por que o leproso fazia aquela coisa toda e por como que ele era recriminado. E quando ele encontrou esse cara aqui que representa isso aqui, ele foi limpo. E ele falava assim, na maioria ele falava assim, vai e não peque mais. Porque eles foram lavados, mas eles tiveram que ir até Jesus. E a gente continua tendo que ir até ele, para ser curado, para ser limpo, para que nossos pecados sejam perdoados. E fazer isso aqui é uma alegria, de comer do pão, lembrando do sacrifício dele, beber do vinho, do suco de uva, lembrando que é o sangue dele. E que ele nos reconciliou com o Pai. Que agora a gente pode falar direto com Deus através dele. A gente pode chegar até Deus, Deus Pai, através dele. Através do sacrifício dele. Porque ele agora, ele reconciliou a gente. Ah, é bom demais. Eu sei comendo lembrando disso. Bebendo lembrando disso. Não tem preço. Detalhe. Sem nenhum pingo de religiosidade. E você fazendo isso, ensinando isso para os seus filhos, fazendo uma ceia em família e comemorando, celebrando, porque o Cordeiro Pascual, que é Jesus, foi morto naquela cruz, foi derramado o sangue dele, e foi o sangue que nos limpou, e não só isso, nos reconciliou com Deus. E resolveu uma treta que estava desde do Éden, e que homem nenhum poderia resolver, a não ser ele, que nunca pecou, nasceu de uma virgem e morreu naquela cruz por nós. É isso, meu povo. Que amanhã, domingo, você se lembre, ou quando você assistir esse vídeo, de fazer isso. E lembrar dele. E lembrar o porquê você está fazendo isso. E lembrar que ele é o sacrifício. Igual foi feito aqui, a oferta, o sacrifício pelo pecado. O maior de todos, que foi o de Jesus. E é isso. Amanhã eu espero você para a leitura do capítulo 15. Nesse domingo de Páscoa. E tem duas tarefas para você que está assistindo. Uma, ler o capítulo 15. Duas, fazer uma ceia com os seus familiares. E eu quero que você pegue um pedaço de pão e faça igual eu fiz aqui. Aproveita e lê uma passagem da Bíblia que fala, que Jesus fala, né? Ensina como que é para ser feito. E se alegra de se lembrar que ele é o sacrifício vivo que foi entregue naquela cruz. E que agora a gente tem esse canal aberto, essa reconciliação. E que depois que o véu se rompeu, a gente tem acesso direto a Deus. Não é só mais sacerdotes, mas todos nós temos. Basta a gente acessar essa salvação que é gratuita. A gente não tem que pagar, a gente não tem que fazer nada por merecer, a gente nem merece. Porque se a gente querer fazer algo, é como se a gente falasse assim, não, Jesus, o que você fez não é suficiente, deixa que eu faça aqui, não é tanto. Não é assim. Ele pagou o preço mais alto que podia ser pago. Então a salvação você não tem que pagar. Você tem que só acessar e confessar ele como seu único legítimo salvador. Aí você acessa a salvação, você acessa esse sangue. E depois daí,
É só crescer em relacionamento com Ele. Pedir para ser templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em você. E aí, você vai ver como a sua vida vai melhorando. Você vai sendo tratado, limpo, lapidado. E você vai entrando ali num processo de ser limpado dos seus pecados. Se limpar de tudo que não faz sentido, de liberar perdão, de arrumar a sua vida, de orar, de buscar relacionamento. E quão maravilhoso é ter direcionamento de Deus, ter libertação, ter cura no corpo, na alma, no espírito. É tão bom, é tão bom. E se tiver alguma dúvida, pode mandar aí que se eu souber eu respondo com todo amor e todo carinho. Oi, Dorinha, tudo bem? Como é que você tá? Então faça essas 2 tarefas e eu encontro vocês amanhã. Combinado?